E olha só, hein? Hoje nós temos uma sensacional, super tradicional, mas sensacional Punk IPA lá da Brewdog, uma Punk IPA sensacional. Mano, super clássica essa cerveja. Olha o tamanho, parece um Transformer. Hoje não tem como. Mas tá boa, tá boa. Agora sim já podemos dar o play, podemos começar. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Linux Chips e hoje nós vamos falar sobre uma coisa que uma galera fica perguntando o tempo todo, a galera que está começando a querer aí trabalhar como DevOps Engineer, como um engenheiro DevOps aí, ou então como SRE aí também, que muita gente está fervoroso atrás de dicas, certo? Então acalme-se e abundância na cadeira, porque agora eu vou falar para você qual que é a minha experiência. Olha só, já percorri algumas empresas de, gigantescas, menores, no Brasil ou então aqui na Holanda, e eu vou empacotar tudo isso e vou falar para você exatamente tudo o que você precisa para se tornar um DevOps Engineer ou então um SRE. Não, isso é quase um clickbait, né? Mas eu vou falar sobre a minha experiência e já tá ótimo. Muito bem. A primeira coisa que eu quero deixar claro aqui é o seguinte: se você vem aqui para falar que DevOps não é car, que é cultura, então arruma outro nome para esse cargo aí. Mas o que acontece é, no LinkedIn você vai achar DevOps Engineer e já era, é isso, certo? Dito isso, então, bora aí começar. Primeira coisa que é super importante para um DevOps Engineer é conhecer o Git. Não tem o que fazer, você precisa conhecer o Git. Isso já é verdade para quem é desenvolvedor. Para você que é um DevOps Engineer também é verdade, tem que conhecer. Ah, mas eu trabalho com Windows, não interessa. Ah, mas eu trabalho com Linux, também não interessa. Ah, mas não interessa nada. Tem que saber o que é um Git Push, um Git Pull, um Git Commit, sabe? Reverter alguma merda que você fez, enfim, tem que conhecer sobre Git. Nós temos vídeo aqui no canal já antigo pra caramba falando sobre Git, então cola lá e vai ver. Segunda coisa que você tem que conhecer é o seguinte: uma ferramenta de CI/CD. Seja o Jenkins, seja o GitLab, seja o Drone, seja sei lá qual. Tem que conhecer. Ah, mas eu estou usando no cloud, eu tenho que conhecer o do cloud também? Sim, é muito bom conhecer, por exemplo, o Azure DevOps, que ganhou bastante popularidade ultimamente. Mesmo você somente trabalhando, com repositórios internos, você também tem que conhecer o GitHub, certo? Porque o GitHub hoje em dia é quase que uma ferramenta, já é uma ferramenta também de CI/CD, tem diversas features hoje que você pode deixá-lo mais inteligente. Então, já juntando as duas primeiras dicas, Git é básico, seguido já na sequência de uma ferramenta de CI/CD. GitLab é sensacional. Jenkins é bastante utilizado, eu já não gosto muito mais mas é bastante utilizado ainda. Tem o Drone, enfim, tem diversas opções. Se liga aí, procura alguma que você vai se interessar por alguma. A sua empresa já deve ter alguma dessas aí. Vai lá mexer, vai lá entender como isso funciona. Terceira dica é em relação a alguma ferramenta aí para que você possa criar o seu ambiente ou então a configurar o seu ambiente de forma automatizada e controlada, certo? O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que você deve conhecer um Ansible da vida, você deve conhecer um Chef da vida, você deve conhecer um Terraform da vida. Eu sei que cada um deles possui as suas funções e suas características e são diferentes, mas olha, eu dou uma dica para você. Você que está aqui no canal, provavelmente você tem contato com o mundo Linux aí, de containers e tudo mais, certo? Dá uma olhada com bastante carinho no Ansible. O Ansible é sensacional, é da Red Hat e vai te ajudar muito. Não quer mexer no Ansible? O Ansible é bem tranquilo, arquivo YAML, super fácil, não tem problema. Outra dica é o Chef. O Chef, eu indico muito também. Ele é bastante interessante, você consegue manter o estado aí do seu arquivo lá na sua configuração, lá no seu servidor. Também é uma opção bem legal. Mais um golinho de cerveja aqui, né? Já o Terraform, eu acho que acabou se tornando aí a linguagem para que você possa fazer automação no cloud. Qual cloud? Qualquer um. O Terraform hoje ele é quase que um padrão, certo? Se você está criando alguma coisa no cloud e você não quer ficar preocupado com lock-in, você vai encontrar providers do Terraform aí para tudo que você imagina, para os principais clouds providers. Se você usa Bare Metal, se você usa VMware, Kubernetes, ou o que você estiver utilizando aí, com certeza tem algum provider lá, tem alguma coisa que vai te ajudar muito no Terraform. Então, gaste um tempinho,
Recomendação aqui do tio, Ansible e Terraform. Inclusive, esses dois treinamentos aí de Ansible e Terraform tem lá no site da Linux Chips, linuxchips.com.br/loja, jabá. Quarta dica, outra coisa super importante, seja para DevOps ou então para o SRE, é você conhecer formas de monitorar a sua infraestrutura. E o mais importante, fazer com que essa monitoração seja dinâmica. Não vira você ficar configurando agente por agente, não. Tem que ser algo mais inteligente, certo? Por isso aí, eu recomendo que você dê bastante, olhe com bastante carinho aí para opções que nem o Prometheus, né? O Prometheus mais Grafana, você vai ter uma coisa super, hiper, mega legal. Fora esses caras, tem os tradicionais, como o Zabbix, o Nagio, o Senso, mas o meu voto ainda fica para quem? Prometheus, certo? Porque, mais uma vez, Prometheus eu vou conseguir monitorar com facilidade, sei lá, meus pods lá no Kubernetes, minhas VMs, qualquer serviço, certo? E ainda com a integração com o nosso Grafana, o Alert Manager, sei lá, fazer integração com o Slack, com o RectChat, sei lá, o que você está utilizando aí, é sensacional. E você provavelmente já esbarrou pelo Prometheus aí, pela internet e já viu como é simples você consumir as métricas que são expostas através do exporters aí do Prometheus. Você pode criar os seus próprios exporters, né, que é o carinha que está rodando na máquina, coletando as métricas e deixando disponível para que o Prometheus possa ir lá e utilizar, né, capturar essas métricas e assim fazer tudo o que ele precisa fazer. Então a dica, veja com carinho como monitorar tudo que você tem, mas tenta criar essas monitorações de uma forma automatizada. Outra dica super importante, mais do que monitorar, você precisa fazer a observabilidade em relação a esse ambiente, né? O observability, né? Eu já venho falando disso há bastante tempo, é muito importante, né? Mas se você mexeu com o Service Mesh, você já conhece o observability em algum momento. Por exemplo, se você está utilizando o Istio, você conhece sobre observability, né? Que é o quê? Que é justamente você ter um cuidado ainda maior com o que a sua aplicação, os seus componentes, a sua infraestrutura está fazendo. Isso é você ter ideia lá, você conseguir monitorar não somente as métricas, mas também saber, por exemplo, o log, saber o tracing aí de como uma aplicação está falando com a outra, e ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo de microserviços, isso é super importante, certo? Então, somente saber se você tem CPU suficiente não adianta mais. É evidente, você precisa ainda ter essas métricas, mas você precisa saber um pouco mais. Quantidade de erros que está tomando a sua aplicação, qual que é o tempo que está durando ou que está demorando, né, para uma aplicação fazer uma consulta no banco, conversar com uma outra aplicação. Tudo isso é super importante e baseado em desvios você consegue criar alertas e ser notificado. Então pensa no observability aí como sendo uma monitoração 10.0, eu vou falar 2.0, um esquema de monitoração um pouco mais, bastante mais eficiente, na verdade, onde você não se baseia somente em métricas, mas você combina métricas com tracing, com logs e com mais o que você puder de coletar de informações aí da sua aplicação. Ferramentas bastante legais para que você possa brincar com observability aí, e já é com Service Mesh junto, incluído aí, é o nosso querido latrado Istio. Evidente que você vai precisar de mais componentes, como por exemplo, ter um proxy aí rodando sidecar junto com a sua aplicação, como por exemplo, o Envoy, que é sensacional. Enfim, tem alguns componentes que você vai precisar plugar, mas dê uma olhada com todo carinho em observability. Monitoração ok, mas em observability. E lembre-se, tenta fazer isso de uma forma automatizada. Quinta dica, conheça containers, ok? Não tem como fugir disso não, você vai precisar conhecer containers, ok? Então, hoje em dia, quem domina, mano, assim, disparado o mercado para orquestrar os containers é o Kubernetes, ok? Ou então o Kubernetes, você escolhe aí. Com o Kubernetes, você consegue orquestrar os seus containers de uma maneira super, hiper, mega brilhante. Eu, mais do que amo Kubernetes. Evidente que o Kubernetes, ele é orquestrador, mas tem uma porrada de componentes ali em volta do Kubernetes que você precisa conhecer. Um desses caras é o Helm, o outro é conhecer o que é o Ingress Controller, o outro conhecer o que é o Storage Class, como que você pode guardar as suas informações, criar os volumes lá dentro. Você precisa conhecer integrações legais, que nem eu mostrei numa live um tempo atrás aí do Cert Manager com Let's Encrypt para criar lá o certificado SSL de uma forma automática. Então perceba, não é somente o Kubernetes, e além disso você tem que pensar lá no começo, tem que conhecer Docker, tem que saber como que funciona uma imagem, como criar
criar uma imagem, que essa imagem seja performática, certo? Uma imagem bem criada, com Dockerfile bem definido. Isso faz muita diferença. Todo mundo fica pensando lá longe na criação do cluster, aquela ciência de foguete, sendo que você pode salvar muitas vidas na criação aí de um Dockerfile bem bonitinho, certo? Perceba, conhecer containers não é somente dar um Docker PS da vida, ou então um kubectl get pods lá, não, é você conhecer mais, conhecer desde o momento quando você está criando uma imagem de container, saber como o Docker funciona, saber o que é o Kubernetes e como ele funciona e como colocar a sua aplicação para rodar, ou então como administrar a sua aplicação. Uma outra coisa muito importante lá no Kubernetes são os operators, como por exemplo, casando com o papo anterior, você pode utilizar o Prometheus lá dentro do Kubernetes, lá para monitorar os seus pods e tudo mais de uma maneira quase que mágica, utilizando os operators, ok? Então, perceba, conhecer containers é mais do que somente conhecer ou listar um container lá, beleza? Pensa nisso daí. Então, estude. Mais uma vez, falando aquele merchan, tem treinamento. Eu acho que o curso mais vendido, o mais famoso treinamento aí de Docker e de Kubernetes que nós temos no Brasil é o Descomplicando Docker e Descomplicando Kubernetes. Também estão lá no site. Lembrando, tem aqueles 10% de desconto. Giropops é o código, certo? Coloca lá Giropops, vai ter 10% de desconto. A sexta dica é fundamental. Você tem que ter o espírito de colaboração, você tem que ter o espírito de comunidade mesmo. Como assim, Jefferson? Trabalhando dentro da empresa, espírito de comunidade? Explica isso daí. Sim, o que acontece? Hoje não tem mais espaço para que você trabalhe lá muito separado, né? Ai, não, eu sou da equipe daqui, eu tenho o dev lá, tenho o DBA lá. Não, você tem que ter maior sinergia com esses caras. E mais do que isso, tudo o que você fizer tem que ser muito bem documentado e sempre deve tentar automatizar tudo o que você puder. Essa é a chave. Esse relacionamento interpessoal é a parte mais complicada de quando você está tentando fazer uma transformação digital dentro de uma empresa, ou então quando você está começando o movimento lá de um DevOps Engineer, ou então de ter um SRE, quando você está querendo sair da parte de somente ser um sysadmin para tentar fazer algo mais interessante na infraestrutura como um todo. Você vai estar saindo um pouquinho das suas divisões, né, que provavelmente sysadmin tem bastante, né? Tem aquelas divisões, tem o teu terreno bem demarcado. Não, você vai cair mais para dentro lá do cara do desenvolvimento, você vai conhecer melhor como que funciona o ciclo de desenvolvimento de software dentro da sua empresa, você vai tentar integrar a maioria das ferramentas com as ferramentas que os devs utilizam, você vai tentar automatizar o máximo de processo para os devs, para que os devs consigam desenvolver e testar as suas aplicações com maior rapidez, ou seja, desde do momento que o dev terminou de fazer a aplicação até a produção, tem que ser uma jornada rápida, não pode ser aquela coisa muito demorada, cheia de processo, cheia de sentimentos. Não se emocione. Essa é a maior dica e foi o meu maior erro por muito tempo, se emocionar. Na empresa, o foco é o que? O resultado, a entrega do produto para a empresa e não que o seu time ou o time B seja o vencedor, porque não há vencedor. Se você não trabalhar juntinho, tudo bonitinho, não há vencedor. Eu digo por quê? Você pode ter o time mais perfeito, você pode ser a pessoa mais perfeita, mais inteligente, mais autossuficiente do mundo, mas o que acontece? Se o seu produto não for entregue, se não tiver cliente para consumir o que você está criando, cuidando, meu amigo, tudo isso não valeu de nada. Empresas de sucesso, que todo mundo fica falando de case, como por exemplo o Netflix, ela só tem um case de sucesso, os profissionais lá dentro só são muito valorizados como são hoje, né, no mercado, os caras que trabalham lá valem uma grana, certo? Porque eles conseguiram, além de criar uma solução legal, criar um produto e aquele produto foi entregue. Não adiantava nada somente ter um segmento ali, uma parte de TI funcionando maravilhosamente bem, sendo que todas as outras não. Não iria ter um filminho bonitinho para você assistir sem ficar travando aí, certo? Então, para que esse vídeo funcione na tua casa aí, aqui do YouTube ou do Netflix ou qualquer outro lugar, funcione bonitinho, não é somente uma equipe de tecnologia ou uma pessoa que performou bem, e sim foi todo um departamento, foi toda uma empresa, foi toda uma comunidade. Não estou falando de comunidade da internet, comunidade da empresa, aquele negócio de todo mundo tá gostando do que tá fazendo, construindo, trocando ideia, evoluindo.
a pessoa, o cargo e o produto. Eu acho que já valeu essas dicas, hein? Já falei coisa pra caramba. Se você achou que essas dicas foram interessantes, quer ver a segunda parte, por exemplo, comenta aqui embaixo, aqui embaixo, coloca lá, hashtag DevOps e coloca o motivo porque você quer ver a segunda parte. Ou então somente coloca lá, sim, eu quero. E é bom também para saber que você tá até aqui, né? Porque eu não consigo ver se você ainda tá assistindo. Então quando você comenta lá embaixo, eu sei que você tá assistindo porque sabe da palavrinha-chave. Então, DevOps, né? Hashtag DevOps e coloca lá o porquê que nós temos que falar ainda mais sobre isso daqui, você conhecer um pouquinho mais do dia a dia, saber mais dicas, enfim. Então é isso, chega de falatório por hoje, eu vou tomar aqui minha cerveja e vejo você no próximo vídeo. Não se esqueça de dar aquele like sensacional, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp, Telegram, pendura um cartaz na frente da tua casa, sei lá, mas ajuda a divulgar essa bagaça, beleza? É nóis, vai! Tá indo aí? Escolhe aí um dos vídeos aí pra continuar maratonando aqui no canal, mano. Escolhe aí. Tem 2 aqui. Olha aqui, tem aqui em cima pra se inscrever no canal. Escolhe aí. Vou ficar aqui te olhando.